Bom dia, meus caros. Espero que estejam bem. Terça-feira, dia 6 de junho de 2023. Nos encontramos aqui para uma reflexão sobre um direito fundamental, o direito à manifestação. O direito à manifestação. Este é um direito que está consagrado na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos, está consagrado na Declaração da União Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos, está consagrada na Constituição da República de Moçambique, e o seu exercício não carece de autorização. Explicitamente, o exercício do direito à manifestação pacífica não carece de autorização, de nenhum poder estabelecido. Mas o que temos estado a ver é que mesmo naquelas situações onde as pessoas estão devidamente autorizadas, como houve no dia 18 de abril, a polícia age de forma violenta, agride as pessoas, ataca as pessoas, para simplesmente limitar de forma ilegal, de forma inconstitucional, o exercício de um direito que é constitucionalmente consagrado. O Estado moçambicano tem estado, por isso, desde algum tempo a esta parte, a estar na linha da frente na violação dos mais fundamentais direitos democráticos dos cidadãos, que é o direito à manifestação pacífica. O direito à manifestação pacífica. O que nós estamos a ver é que, na realidade, esta ação das autoridades policiais encontra também encorajamento por parte das autoridades políticas. Se recordarem, uma semana depois da ação da polícia, no dia 18 de abril, o Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, através do seu vice-comandante-geral, organizou uma conferência de imprensa e circulou um documento onde apontava aqueles que, no seu entender, tinham sido os organizadores de uma marcha adequada e devidamente autorizada, e por isso pacífica. Uma ação que, quanto a nós, visava intimidar aqueles que, presumivelmente, teriam estado na organização de uma manifestação que, como já disse, foi pacífica, porque autorizada, ainda que não seja necessário buscar autorização. A ação da polícia, naquele documento que circulou, naquela conferência de imprensa, visava exatamente ameaçar, visava desencorajar o exercício das liberdades fundamentais. E como se isso não bastasse, no fim de semana seguinte, o Presidente da República foi à CIPOL, a Academia de Ciências Policiais, que é o espaço por natureza onde se devia se consagrar o constitucionalismo, por ser ali onde se formam os polícias. E os polícias visam garantir a lei e a ordem, norteando-se pelo princípio constitucional. Mas lá o presidente disse, apesar de ter começado por condenar a ação desproporcional, a ação violenta da polícia contra manifestantes que só tinham cartazes e só cantavam. E o nosso povo gosta de cantar. Tinham cartazes. Apesar de ter condenado a ação da polícia, logo a seguir, e ter prometido que haveria uma investigação,
mas ao mesmo tempo condenou a manifestação. Condenou a manifestação. Condenou a manifestação. O Presidente da República jurou no dia 15 de junho respeitar a Constituição e fazer respeitar a Constituição. Condenar o exercício do direito constitucional que não carece de sua autorização é quanto a nós encorajar a ação da polícia de agir à margem da lei perante pessoas que estão a manifestar-se porque não estão satisfeitas com o estado geral de coisas em Moçambique. Mas na ocasião, a manifestação era até do ponto de vista artístico, porque visavam celebrar a vida e a obra daquele que, aos olhos do povo, aos olhos da juventude, é o herói nacional, o músico Azagaia. Então, este é o contexto onde as autoridades políticas promovem, encorajam ações inconstitucionais da polícia de reprimir manifestantes pacíficos, que só têm cartazes devidamente autorizadas para percorrer um roteiro. Eduardo Mondlane, descer, Vladimir Lenenda, era a Praça da Independência. E a Praça da Independência é de todos. A Praça da Independência é de todos. Não é de alguns. Não é de um partido, não é de outro. É de todos os moçambicanos. Mas há um contexto maior. Há um contexto maior. E o contexto maior é de violação geral dos direitos humanos em Moçambique. É um contexto mais geral de desproteção e violação de direitos humanos em Moçambique. Em duas, se não três, importantes perspectivas. Primeiro, o espaço da liberdade de expressão. O espaço da liberdade de expressão está a ser algemado. Está a ser algemado. O espaço das liberdades de expressão está a ser algemado em Moçambique. Os jovens estão a ser perseguidos. O espaço das redes sociais está a ser violentamente atacado, vigiado. Mas todos quanto queiram expressar as suas opiniões são perseguidas. São perseguidas. E substantivamente vem a possibilidade de veicularem o seu pensamento, que também é um direito constitucional. O direito de veicular o seu pensamento é um direito constitucional que está a ser cada vez mais vedado, particularmente nos casos em que as pessoas queiram utilizar os meios públicos de comunicação social. Não é somente esse direito da liberdade de expressão. As pessoas estão perante uma ameaça física importante. Os sequestros em Moçambique, os esquadrões de morte em Moçambique, que têm claramente ligação com o setor securitário. Os esquadrões de Moçambique, aqui, que diariamente ameaçam ativistas. Estão aqui a atuar no nosso país, em Maputo em particular. Tem ligação com o setor securitário. Então, repito, tem ligação com o setor securitário. E as autoridades políticas sabem disto e nunca nada fazem. E nunca nada fazem. Portanto, o Estado de Direito Democrático em Moçambique não está ao serviço da cidadania. O Estado de Direito Democrático em Moçambique não está ao serviço da cidadania. Está ao serviço do crescente autoritarismo. Está ao serviço do crescente autoritarismo em Moçambique. Nessa senda ainda, terminou recentemente o recenseamento eleitoral. Um dos
deveres cívicos. É o dever de se recensear, é o dever de escolher e também ser escolhido, querendo se colocar ao sufrágio para ser sufragado. Mas vimos pessoas que não se lhes permitiu se recensear. Não se lhes permitiu recensear. Eu dizia aqui a um dos colegas aqui presentes que o único recenseamento que foi feito, apesar das dificuldades do tempo, do contexto difícil lá naquele tempo, mas foi aquele que foi minimamente feito, foi o de 1994. Aquele que permitiu a realização das eleições que fundaram a democracia em Moçambique. Os restantes, e aquele por quê? Porque foi organizado sob supervisão daquela que era a ONUMOS na altura, se recordam. De 98 houve um recenseamento para as eleições autárquicas, as primeiras. Se recordam, é por isso que a oposição não participou naquelas eleições autárquicas. De 99 a esta parte, todo o recenseamento eleitoral foi sempre manipulado. Foi manipulado para a intenção única de dificultar as pessoas de se recensearem para livremente poderem votar. Sem cartão de recenseamento você não pode votar. E uma das maneiras que os que estão no poder se perpetuam é dificultar as pessoas das regiões que se podem considerar com pensamento crítico em relação ao poder estabelecido. E hoje em dia é aos jovens que se lhes dificulta o recenseamento. É aos jovens que se dificulta o recenseamento. Não se compreende, pois, que em Moçambique, que tem aproximadamente 13 milhões de jovens em idade de votar, apenas tenhamos 7 milhões de pessoas a se recensearem e desses apenas 5 milhões, máximo de 6 é que vão de facto votar. Esta é uma ação deliberada, para impedir os jovens de participar na democracia. É uma ação deliberada para impedir os jovens de participar na democracia. Isso é violação de um direito fundamental que, adicionando-se ao déficit do dividendo econômico e social, impulsiona os jovens para irem para as ruas. E lá está a polícia. Instigada precisamente por aqueles que expoliam os recursos para não promoverem o desenvolvimento. Negam o direito ao desenvolvimento. E os jovens, sem espaço de participação democrática adequada, vão às ruas para manifestar-se. E lá a polícia descarrega gás lacrimogéneo. Nós vimos polícias neste país. E os polícias, meus caros compatriotas, defensores, são um Nuvunga como eu, são uma Chavela como você, são um Citóia, o nosso aqui, a deitar gás lacrimogéneo num TPM. TPM é autocarro, atenção, hein? Aquele autocarro que circula aí. Deitar gás lacrimogéneo num TPM. Onde tem o nosso povo lá que circula? Que polícia é esse aí? Extraterrestre que não sabe ali que andam pessoas ali. A polícia perseguiu pessoas nos prédios. Deitar gás lacrimogéneo nos prédios, onde moram pessoas. Que polícia é essa aí?
Ainda são polícias ou tinham em leto? Ainda são polícias esses? Perseguir pessoas. Até numa igreja, deitaram gás lacrimogêneo. Então, este é o contexto, meus caros amigos. Este é o contexto. Este é o contexto onde a democracia, que celebramos a democracia em Moçambique, mas ela foi impedida através da corrupção de promover o dividendo econômico e social. Foi impedida através da corrupção promovida pelos grandes chefes. Sim, os grandes chefes lá em cima, do topo, esses ficam nos palácios. E os jovens estão aí e só querem manifestar-se com um cartaz apenas e dizer povo nu. Apenas isso. Estão a ser perseguidos. Estão a ser perseguidos. Estão a ser perseguidos. Este mês, como se recordam, vamos celebrar a nossa independência nacional. Que a independência tenha significado para todos. Que não tenha apenas para os polícias, que tenha KPM, Xamboca, gás lacrimogêneo. O direito aos defensores de existirem, fazerem o seu trabalho livremente. E os jovens de se manifestarem são direitos constitucionais. São direitos constitucionais, consagrados na nossa Constituição, que rege a todos, não apenas a nós. E vale recordar que o presidente Filipe Jacinto Nunes, que é um cidadão como eu, jurou respeitar e fazer respeitar a Constituição da República. Temos uma Manica ali, temos uma Manica que está ali, perdeu o olho esquerdo, por causa da ação de um polícia. Temos uma senhora que perdeu a vida. Temos muito mais pessoas com problemas de saúde, porque a polícia que paga com os nossos impostos, põe gás lacrimogêneo e persegue pessoas. Um polícia que deve só receber 7 ou 8 mil também, como eu. Deve receber 7 ou 8 mil como eu, no lugar de se juntar aqui para termos um Moçambique melhor para todos. Fica ali andando a bater pessoas ali. É polícia essa aí. Meus caros, são apenas notas de abertura deste workshop importantíssimo. Sobre o direito constitucional, sobre o direito à manifestação. É um direito constitucional, não carece. Até o presidente Comicho tem 80 plus anos, compreende a necessidade de os jovens se manifestarem. O presidente Comicho compreende isso, por isso autorizou a manifestação. Deve, se calhar, ter sido vítima de ameaça lá, mas compreende. E porque ele compreende, autorizou, lançaram cães, lançaram tanques. Tem tanques de todo lado aqui na cidade de Maputo. Entretanto, o nosso povo em Cabo Delgado não tem proteção suficiente. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Quero desejar a todas e a todos uma manhã muito produtiva de discussão. Uma manhã muito produtiva de discussão. A democracia, meus amigos, visa entregar o poder a nós, os cidadãos, e aos jovens em particular. Apropriemo-nos da democracia. Apropriemo-nos da democracia, meus amigos, para termos um Moçambique desenvolvido. Estes que estão lá só querem comer, tirar tudo para eles. Esses aí. Vamos nos apropriar da democracia, meus amigos. Vamos nos apropriar. Vamos reivindicar o direito que temos à manifestação. Muito obrigado. Uma boa terça-feira. Estamos juntos.